Culinária em Evidência. Oferecimento Formabella, arte de estar. Uma volta ao mundo pelo paladar. A partir de hoje e pelos próximos programas aqui no Culinária em Evidência, nós vamos percorrer os 4 continentes pelo gostinho, pelo sabor. Hoje começamos com o Japão. Kátia, ao meu lado, ela que é professora da Uniaselv, vai fazer um prato quente da culinária japonesa, que seria o quê? 2 receitas. Isso, nós vamos começar pelo misoshiro, que é uma entradinha, é uma sopinha de pasta de soja, que eles costumam comer lá de entrada, principalmente no inverno, para dar uma aquecida. E depois? E depois nós vamos fazer umas asinhas de frango com gengibre e shoyu. Leva agridoce também? Sim, a asinha de frango, ela vai açúcar ou mel ou açúcar demerara, aí você escolhe o que você gosta mais. Hoje a gente vai usar o açúcar mascavo, mas se você gostar de mel, você pode substituir o açúcar por mel. E essa sopinha, ela serve como entrada em qualquer culinária, digamos, um dia frio, é perfeita, né? Até, de repente, vai para até uma massa depois. Sim, até uma massa depois. Ela serve para aquecer, então ela serve como entrada, como você disse, para qualquer tipo de refeição. E até no meio da tarde, se você tiver alguma dieta, alguma coisa, ela é baixa em calorias, ótimo. Então ela é ótima para isso. Não tem glúten, né? Tem o pessoal que está fazendo aquelas dietas sem glúten, então fica ótimo para qualquer horário do dia. E aí, vamos lá para o Japão através da culinária? Primeiros ingredientes necessários. Doze asinhas de frango, um dente de alho amassado, uma colher de sopa de gengibre ralado, suco de 1 limão, uma colher de sopa de açúcar mascavo, molho de pimenta a gosto e 10 ml de shoyu. Para começar a nossa receita, a gente mistura primeiro os ingredientes líquidos. Nós temos então o shoyu, o molho de pimenta, que aí você pode colocar a gosto, se você gosta mais apimentado, pode colocar mais um pouquinho. Pode ser qualquer tipo de molho de pimenta que tu tenha em casa. Um dentinho de alho bem picadinho ou amassado, né? O açúcar mascavo, no caso você pode substituir por mel ou açúcar demerara. Não fica bom usar açúcar branco para essa receita. Eles não utilizam açúcar branco lá no Japão. E vamos colocar o suco de meio limão. Se você gosta de mais ácido, pode colocar um limão inteiro. Misturando tudo muito bem, a gente coloca por último o gengibre, que tem que ter bastante gengibre. O gengibre também, quando cru, ele dá uma picância, então ele dá uma ardidinha, então é bom sempre dar uma misturada assim. Quem não gosta muito do gengibre pode colocar um pouquinho menos, mas é essencial que tenha um pouco. E por último nós misturamos o frango então. Utilizamos só o meinho da asa, mas quem gosta daquela coxinha da asa também pode usar, também fica bem saboroso. Aí quando usa uma parte do frango um pouquinho mais grossa, é bom deixar de molho de um dia para o outro, ou 1 hora, 2 horas assim, marinando, para dar um pouquinho mais de sabor. É importante que coloque-se a mão também e mistura bem, para fazer com que todo o franguinho fique com a mistura do tempero. Então agora já está pronto para ir para o forno, nós vamos fechar com papel alumínio e fica no forno a 180 graus até 200 graus, fechado com papel alumínio por 20 minutos. Depois a gente retira o papel alumínio e deixa por mais uns 10 ou 15 minutos sem o papel alumínio. E aí já está pronto para consumir. Enquanto as asinhas de frango ficam no forno, vamos aprender a fazer o misoshiro, aquela sopinha típica japonesa. Anote os ingredientes: 500 ml de água, 50 gramas de miso, essa pasta que você encontra em mercados, Ajinomoto a gosto e cebolinha a gosto. Então, para preparar o misoshiro, a gente tem a água quente e a pasta do miso. Primeiro a gente coloca a pasta do miso num recipiente mais firme, porque nós vamos colocar água quente em cima para não correr o risco de quebrar.
E aí nós adicionamos a água fervendo. Vamos colocar uma pitada também de Ajinomoto. Ajinomoto é o glutamato monossódio, que ele serve para realçar o sabor do alimento. Então ele pode ser utilizado em qualquer tipo de receita que você queira realçar o sabor de algum ingrediente específico. Ele não é sal. Essa sopinha, ela não vai o sal. Então ela é boa porque ela não tem o sódio. Então dissolvemos bem o missô na água e aí a gente monta, tá? Eles usam sempre essas tigelinhas decoradas, com florzinha, um outro tipo de flor. E esse é um prato montado, então a gente dissolve aqui e depois monta a pastinha. Tradicionalmente eles usam o tofu. Com uma concha, então, nós vamos colocar uma porção. Aí depende do paladar de cada pessoa que for comer, a quantidade também. Tu pode colocar tofu, tu pode colocar camarãozinho cozido, pode ser também o cani. Aí para montar, vocês podem montar do jeito que vocês apreciarem mais, tá? E aí por cima vamos colocar um pouquinho de cebolinha e aí já tá pronto. Misoshiro de entrada e asinha de frango com shoyu e gengibre. Uma culinária tradicional do Japão. Pronta, rápida, fácil e realmente dá para todo mundo fazer em casa. Sim, foi a proposta que eu trouxe, né? Que é fácil, encontra todos os ingredientes nos supermercados da cidade e qualquer pessoa consegue fazer. Muito bem, obrigada pela participação aqui no nosso quadro Culinária em Evidência. Começamos aí a nossa volta ao mundo. Começamos aqui com o Japão, uma culinária quente do Japão. Semana que vem a gente retorna com Volta ao Mundo. Continuamos também no Oriente. A gente vai para Tailândia semana que vem. Até lá!